Olá para todos vocês que estão aqui nos acompanhando em mais um Café Literário. Esse encontro, só lembrando, ele acontece sempre uma vez por mês e com novos convidados. Hoje o tema é a África na História e na Cultura do Brasil. Eu sou o Sérgio Túlio Caldas, autor do livro Com os Pés na África. E estou aqui com a também escritora, a Vlamira Albuquerque. A Vlamira Albuquerque é mestre em História pela Universidade Federal da Bahia, doutora em História Social da Cultura pela Universidade Estadual de Campinas. Entre várias publicações, ela escreveu O Jogo da Dissimulação, Abolição e Cidadania Negra no Brasil, da editora Companhia das Letras. E ela também é coautora, junto com Walter Fraga, de Uma História da Cultura Afro-Brasileira da Editora Moderna. O café de hoje é um convite para pensarmos, refletirmos sobre a importante influência da África na formação do Brasil. Antes de darmos início, quero aqui lembrar que vocês que estão nos acompanhando em casa, vocês podem acompanhar essa conversa fazendo perguntas, fazendo observações e comentários referentes ao tema. Bem, a África é um continente gigante, tem 54 países, é um continente onde se falam mais de 1000 línguas, 1 bilhão de habitantes, ou seja, tem mais de 2 vezes a população de toda a América do Sul. Como conhecer esse gigante? Como decifrar esse continente tão rico culturalmente, né? É para isso que a gente está aqui com a Vlamira, para bater um papo sobre isso. Ô, Vlamira, apesar da... Acho que para a gente começar, eu queria te fazer uma pergunta. Apesar da proximidade cultural, social e genética, que nós temos com o continente africano, até que ponto você acha que nós, brasileiros, conhecemos a África? Bom, gente, bom dia. Bom dia a você que está em casa. Bom dia ao pessoal da Moderna. Bom dia a essa cinquentinha tão moderna que é essa editora. Bom dia, Sérgio. Queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui falando sobre esse tema que continua sendo muito relevante, na formação de professores e na formação dos nossos alunos. E a pergunta do Sérgio ela é muito boa, porque ela já começa falando sobre o desafio que é pensar sobre a influência das Áfricas, Alguns autores, inclusive você gosta de usar no plural quando se fala da África, para nos fazer lembrar da diversidade, da pluralidade de culturas, estruturas políticas, formas de organização social que se tem no continente africano. E a uniformidade que em muitos momentos foi dada a esse gigante, como você diz, cria vários obstáculos para a gente entender, inclusive, a história do mundo. Não dá para entender a história do mundo sem considerar a diversidade na África, E não dá para entender também a história da África sem entender sobre as formas de imperialismo, as formas de colonização pelas quais a África passou. Então, eu acho que o principal desafio que todos nós educadores temos é fazer com que os nossos alunos consigam perceber o quanto esse gigante que a gente chama de África, que neste gigante cabem muitas Áfricas, e entender essas muitas Áfricas como possibilidade de a gente entender sobre a história da humanidade. Eu acho que esse é o nosso primeiro desafio quando a gente está falando sobre o tema. Sim. É curioso, Vlamira, porque a gente tem um costume, de tratar a África como um lugar só. Sim. A gente chama assim a África, E a África, na verdade, ela não é só essa massa territorial que às vezes a gente enxerga nos mapas, Ela tem essa diversidade cultural incrível que você estava se referindo, Os países, inclusive, eles foram traçados pelo colonizador europeu, eles foram criados, Tanto que quando foi criado os países africanos, muitos países, às vezes, que hoje são países, na verdade eram territórios que tinham tribos que tinham uma determinada cultura, que viviam nações que viviam numa região e nações que viviam em outras, e foram separados,
como que essa diversidade cultural, como que a gente tem essa percepção? É possível a gente interpretar essa África tão multidiversa? É possível trazer essa África para a gente conhecer nas escolas? Olha, eu acho que tem dois movimentos aí. Eu acho que tem uma ideia de pertencimento à África que é quase afetivo, né? Que tem a ver com a construção histórica. Então, em muitos momentos, quando a gente ouve as pessoas se dizendo ou se reconhecendo como parte de uma África, isso é algo que vai aparecer muito agora na Copa do Mundo, né? É muito comum, né, em algumas, principalmente em cidades marcadamente negras, como Salvador, Rio, São Paulo, por exemplo. Em muitos momentos você vê bandeiras, né, de países africanos, as pessoas torcendo por países africanos na Copa, porque se a gente constrói também um tipo de pertencimento a uma África única, né, que como se ela fizesse parte de uma certa ancestralidade. Então, eu acho que esse pertencimento sentimental até, ele faz parte de um reconhecimento desse pertencimento. É como se pertencêssemos todos a um tronco comum e a essa África fica nesse lugar, digamos, afetivo. Uma outra coisa é quando essa África se torna uma só como forma de apagar, né, a diversidade que existe lá. Como você mesmo disse, vários países africanos que foram tornados nações, não eram nações no sentido do Estado moderno, né? Foram nações inventadas pelo colonialismo. E isso, inclusive, é fundamental para a gente entender certos conflitos étnicos, certos conflitos religiosos, que às vezes aparecem na grande mídia, como se fossem inerentes àquelas sociedades africanas, mas, na verdade, eles dizem respeito a um processo de colonização, de extensão do colonialismo europeu, que faz com que várias comunidades africanas acabem tendo que se reorganizar a partir de princípios que lhes são externos, que não são próprios àquelas comunidades africanas. Então, eu acho que a gente lida com esses dois movimentos. Um, que é esse sentimento afetivo a essa África genérica, que conta sobre um reconhecimento à nossa própria trajetória histórica. E uma outra coisa que eu acho que aí está mais... É mais ao encargo mesmo de nós que somos formadores, né? Somos educadores, de mostrar o quanto essa uniformidade em torno da África, ela às vezes é usada para deixar para trás, para não mostrar uma forma de colonização que passa por cima da própria história daquelas comunidades, daquelas sociedades. Então, eu acho que a gente está o tempo todo transitando por essas duas compreensões sobre a África, essas duas concepções sobre a África. Essa África afetiva, né? Tem um livro que eu e Walter Fraga fizemos também pela Moderna, que se chama O que há de África em Nós, que é um livro que fala um pouco sobre isso, né? Todos nós acabamos cultivando um certo pertencimento a essa África mítica. E uma outra coisa é fazer com que isso não se sobreponha a uma interpretação, a uma leitura dessa África como parte de um jogo político da história do mundo. Então, caminhar por esses dois movimentos, eu acho que é o que nos cabe para fazer com que as Áfricas surjam, né? Sim, nas suas complexidades. Você estava citando aí, você falou sobre essa África que acaba participando de um jogo político, né? Sim. Muito forte. E tem uma curiosidade, Vlamira, que eu sinto o seguinte, a África, ela ficou assim, até voltando para a área de educação, ela sempre, e continua ainda, sobre um véu, escondida, tá? A gente vê assim nas escolas, é claro que hoje tem muita literatura, tem muitos livros legais sobre a África, ainda bem que a gente está indo para um outro patamar, mas assim, a gente está ainda muito acostumado, a gente foi formado vendo uma África que, nos livros, a gente sempre viu muito a África
na ótica do colonizador, a gente sempre estuda muito sobre a escravidão, né? E às vezes as referências com a África, às vezes elas estão conectadas com as referências, o que veio da África, se fala da culinária, da capoeira, mas a África não é só isso. Sim. Né? A gente tem hoje uma África contemporânea, moderna, que produz arte, que produz cultura, que produz política, que pensa economia, que tem jovens como jovens de qualquer lugar do planeta, em Nova York, na Europa, no Brasil, que estão querendo mudar os sistemas políticos, os sistemas econômicos. E essa África contemporânea, por que que ela ainda não nos alcança? Isso diz respeito, eu acho, Sérgio, ao modo como pensamos o racismo. Né? Eu acho que reconhecer a complexidade e a importância de certas formas de organização política e de organização econômica nas sociedades africanas significa dizer que há um racismo que é esse véu, que faz com que a gente não reconheça o que há de inovação, o que há de avanço, o que há de criatividade nas sociedades africanas, que não passam só pela cultura, né, que não passam só pela arte, embora a arte africana e as culturas africanas sejam incríveis e tenham influenciado, inclusive, artistas, escolas, artistas europeias também. E eu acho que fazer com que esse véu se desmanche significa fazer com que nos livramos do racismo, que é um dos grandes... eu acho que é um dos grandes problemas das sociedades contemporâneas. Né? E são problemas não só para nós, negros, mas são problemas porque impedem o desenvolvimento das sociedades contemporâneas, né? Porque criam obstáculos ao desenvolvimento das sociedades contemporâneas. E aí você fala das sociedades atuais, mas a gente pode pensar, por exemplo, que grandes inovações tecnológicas, em termos de domínio sobre a siderurgia, inovações em termos de concepções de redes comerciais que aconteceram na África antes da chegada, né, dos portugueses, dos holandeses, elas foram fundamentais para o modo como o nosso Brasil se organizou economicamente. O que seria da história do Brasil sem o conhecimento que, principalmente mulheres africanas, trouxeram para o Brasil sobre as formas de mercadejar, como se dizia na época? A ideia de formar redes comerciais, de trânsito de produtos, né? Isso veio para nós muito mais dessas sociedades africanas do que da influência portuguesa, inclusive. Reconhecer isso é reconhecer que o que temos de África está dado não só no modo como a gente dança, como a gente festeja, como a gente se alimenta, como a gente lida com as concepções de família, por exemplo, mas também com o modo como a gente se organizou socialmente. Então, eu acho que o véu que cobre, né, e que nos impede de perceber a importância, né, e as contribuições que as sociedades africanas dão hoje, né, à humanidade, tem a ver com racismo. Né? E aí o racismo realmente vira não só um véu, mas uma cortina que cega. Certo. Né? Uma cortina de ferro que faz com que a gente não consiga perceber o quanto podemos aprender com as formas de organização das sociedades africanas. Quando você fala em organização das sociedades africanas, até um tipo de organização que essas sociedades tiveram antes de serem trazidas para o Brasil, tem um fato curioso, Vlamira, que eu acho que talvez seja aí um gap na história, né, que a gente tem, assim, porque antes dessas sociedades serem trazidas para o Brasil, elas já tinham toda uma tecnologia, um conhecimento, enfim, né? Só que essa África pré-colonizador, a gente desconhece isso. Sim. Né? A gente desconhece essa formação. Ao contrário dos livros de histórias, que a gente sabe muito bem como foi a história dos europeus antes da descoberta do Brasil e das Américas. Né? Como que esse conhecimento dessa África pré-colonização, né? Dessa África pré-escravidão,
onde que está esse conhecimento? Como que esse conhecimento pode chegar nas escolas? Ou como que o professor tem acesso a isso? Você, como historiadora, onde que está isso? O que está faltando na nossa educação ou no nosso conhecimento para a gente acessar essa outra África, né? Essa África das histórias mais antigas? Olha, muito foi feito, principalmente pelos arqueólogos, muito foi feito pelos historiadores, e hoje a gente já consegue ter um acervo sobre essa África pré-colonial, essa África antes da escravidão, produzido por historiadores e por arqueólogos e antropólogos de origem africana. Tem uma coleção que é belíssima, né, disponível online, que foi produzida pela Unesco, que chama A História da África. Tem vários tomos, em vários volumes. Né? Ela foi disponibilizada, está disponibilizada online, e ela é escrita por historiadores, por antropólogos, por arqueólogos de origens africana. E ali a gente se dá conta, por exemplo, a gente consegue entender, por exemplo, a ideia as formas de representação do corpo, a sofisticação das formas de representação do corpo na arte africana, antes da chegada dos colonizadores. E como essas formas, essa sofisticação da representação do corpo, elas são capazes de iluminar sobre noções sobre beleza, concepções de gênero, concepções de pertencimento étnico, e isso está disponível já. Né? A Unesco fez um trabalho brilhante no sentido de disponibilizar isso online. Qualquer um de nós pode procurar na internet e vai ter lá todos os tomos da história da África, né, disponibilizada pela Unesco. Isso já foi... Isso está online. Foi disponibilizado em algum momento no governo Lula, impresso para várias escolas da rede pública, mas hoje a gente acessa muito facilmente online. Né? É uma publicação da Unesco, se chama História da África. Certo. Bem, só para lembrar, estamos aqui no Café Literário, hoje batendo um papo com a Vlamira Albuquerque, historiadora, pesquisadora, professora. Estamos aqui discutindo sobre africanidades, a importância da influência da África na formação do nosso país e da gente também, né? Como nação, como indivíduos, né? E eu estava aqui conversando com a Vlamira antes da gente começar. A gente estava falando sobre a Lei 10.639, né, que foi criada aí durante o governo Lula, que é uma lei que inclui, né, a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira, né, e da história da África nos currículos escolares do país inteiro. E eu queria saber, Vlamira, porque já se passaram 15 anos dessa lei, né? O que você vê hoje assim, que teve de progresso nessa lei? Quais são os retrocessos? Qual que é a sua visão? Olha, eu acho que o que a gente pode pensar sobre isso hoje é que temos muitos avanços e também temos vários desafios ainda. Né? A explosão, né, editorial que se deu a partir disso aí, nas discussões sobre África, sobre afrodescendência, sobre populações vindas da África no Brasil, é uma coisa impressionante. O número de títulos hoje tem sido muito grande. A Editora Moderna, por exemplo, foi uma das pioneiras nesse sentido, no momento em que apostou na ideia de publicar livros paradidáticos que tratassem dessa temática. Tem uma contribuição, continua dando uma contribuição muito grande, no sentido de mostrar que esse é um conhecimento que interessa, não só interessa a comunidade negra, mas é um conhecimento que interessa no processo de formação escolar. Né? E eu acho que deixar evidente o quanto essa produção é pertinente e é necessária para a formação na sociedade brasileira, ela tem que estar em primeiro plano. Né? Por muito tempo, né, e acho que hoje ainda prevalece a ideia de que tratar desses temas é abrir espaço para uma população negra se perceber, se ver, né, nos conteúdos escolares. Isso é verdade. E isso é muito importante, é muito relevante também, porque grande parte da população desse país é negra. Mas há uma outra questão que está colocada aí, que é a necessidade da sociedade brasileira, dos nossos alunos,
se derem conta, perceberem o quanto que, mesmo não sendo negros, a presença dessas populações africanas, de origem africanas e afrodescendentes, constitui a sua formação. Né? O quanto isso estrutura a sociedade brasileira. Então, eu acho que a importância da lei, vou dizer que isso é importante para todo mundo. É relevante saber sobre as sociedades africanas para todo mundo. Um outro ganho foi mostrar que entender sobre isso não é coisa só de especialista. Eu me lembro que quando a gente começava a falar a esse respeito, muitos professores diziam, olha, mas é muito complexo entender a história da África. Exatamente porque é um continente imenso, com muitas línguas, com muitas religiões, com muitas referências culturais. Como que a gente faz para lidar com isso? E eu acho que o mercado editorial, que as editoras têm mostrado que é possível, sim, a gente entender a complexidade da África, falar isso de uma maneira que seja acessível aos alunos, né, de vários níveis de formação, desde aqueles bem pequenininhos que estão sendo alfabetizados até aqueles que estão na graduação, e que essa complexidade pode ser mostrada de uma maneira acessível. Claro. Né? Que não se trata de um campo intransponível para quem não é historiador, né, da história da África, por exemplo. Claro. Isso em termos de ganhos. O que é que temos ainda como desafios? Eu acho que os desafios estão no sentido de continuar renovando essa produção. Novas interpretações sobre as sociedades africanas, sobre a presença, sobre a África contemporânea, por exemplo, que tem se multiplicado de uma maneira impressionante. Sim. As relações... Fazer uma observação, desculpa. A África contemporânea, né, eu acho que é uma... Assim, existe até uma... Eu, por exemplo, que escrevi um livro, que vivi um tempo na África, pude observar pessoalmente algumas coisas. A África contemporânea, eu acho que, assim, só voltando um pouco, acho que a gente tem uma distância da produção intelectual, econômica que existe hoje na África. Só para quem estiver em casa e puder ver, estiver aqui em São Paulo, ou viajar para cá, está tendo uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil que se chama Ex-África, que é sobre a produção contemporânea da África de artistas africanos, que é uma maravilha aquilo, porque você vê que tem uma produção audiovisual, musical, artes plásticas, que está muito distante, né, desse nosso olhar preconceituoso sobre a África, e de achar que, por exemplo, que as artes na África se resumem a artesanato, né? A gente sempre vê as máscaras africanas e é uma arte que hoje, poxa, está circulando pelo planeta inteiro, né? Então é muito legal a gente poder ver isso para perceber. E só lembrando, pessoal, vocês que estão em casa, mandem perguntas, comentários, que aqui a gente está nesse bate-papo aqui com a Vlamira, justamente para isso mesmo, para dar uma explorada nos conhecimentos dela. Desculpa, você continua. Você tem razão. Eu acho que a nossa surpresa... Por que a gente se surpreende quando entra na exposição do Banco do Brasil, uma grande exposição de arte contemporânea, a gente diz, caramba, eles fazem isso lá. A nossa surpresa se dá por conta do racismo, né? Por conta de uma compreensão de que a África ficou paralisada, né, e que isso também tem a ver com outros espaços de construção sobre imagens da África, né? Tem a ver com o que a gente aprende da África também no cinema, sobre o que a gente aprende da África na TV, sobre o que a gente aprende da África nos noticiários de TV, que sempre nos mostram ambientes devassados, ou pela ecologia, ou devastados politicamente, ou devastados por doenças, e que quase nunca nos mostram, né, a grandiosidade que são essas sociedades africanas. Então, é bom, inclusive, que as pessoas vão ver as exposições e se surpreendam, né, com a contemporaneidade da arte africana, para que se dê conta do quanto
de concepção, quanto essa ideia do atraso, de algo que está parado no tempo, precisa ser desmontada para que a gente possa apreender com outro olhar, né, as sociedades africanas. Eu costumo até dizer, né, que a África não é só safari, né? Nada contra os elefantes, tigres. Eu sou contra. Né? Nada contra os animais, mas assim, eu acho que assim, a televisão, né, que tem uma força incrível no Brasil, né, que isso é uma outra discussão, né? Acho que eu não conheço outro país que tenha um meio televisivo que seja tão influente, tão forte como é aqui, né? Que a gente liga a televisão, a gente sempre está assistindo, né, vendo os programas sobre animais, vida selvagem, que ótimo, ok, maravilha. E depois a gente acompanha os noticiários, né? A África está sempre naquele olhar da guerra, dos conflitos, da fome. Ok, isso existe também, isso é real. Mas, como você disse, é muito além disso, né? É essa África que a gente está desconhecendo. Eu acho, Sérgio, que isso leva a uma discussão, a uma outra discussão que é importante, que é quase filosófica, que é pensar como a gente constrói os outros, né? A sociedade brasileira precisa avançar no sentido de se perceber, né, de se analisar no sentido da maneira como constrói os outros. As sociedades africanas, as sociedades indígenas, né, que ainda estão muito mal representadas na produção editorial, né? Sabemos muito pouco ainda sobre as sociedades indígenas. E eu acho que isso não é aleatório. Isso tem a ver com uma espécie de... É um fenômeno que tem a ver com uma espécie de autoconstrução, né, de um país que quer se espelhar sempre no outro lado do Atlântico, né, que o colonizou. Então, eu acho que só vamos, de fato, nos emancipar, né, nos tornarmos uma nação que se orgulha de si mesmo, quando a gente reconhecer que não estamos falando de um outro, quando a gente fala das sociedades africanas, nem quando a gente fala das sociedades indígenas. Então, na construção do outro, sempre vai aparecer esses personagens parados no tempo, fora da dinâmica histórica, né? Então, as populações indígenas sempre aparecem como aquelas populações do tempo do descobrimento, que precisam estar vestidas como se os portugueses tivessem acabado de desembarcar na praia de Porto Seguro, na Bahia. As populações africanas aparecem, como nas novelas, sempre vestidas com aquelas roupas de algodão cru, como se tivesse acabado de sair de um campo de plantação de açúcar ou de colheita de café. E esses outros imóveis, estáticos no tempo, fora da dinâmica histórica, eles permitem para que esse país continue se espelhando, né, nessa sociedade europeia. Então, isso cria um problema muito grande para a construção de uma nação. Certo. Peraí, deu um problema técnico aqui, Lamira. Eu estou vendo aqui que só pedir aqui um auxílio aqui da produção, já tem vários internautas aí, o pessoal que está acompanhando em casa, estão fazendo umas perguntas e eu tive uma dificuldade ali para acessar as perguntas, mas daí a pouquinho a gente retoma. Eu vi ali, eu estava dando uma lida, desapareceu ali um comentário, mas tem uma pessoa que está nos acompanhando em casa, me parece que é a Lúcia, depois eu vou ver o sobrenome dela direitinho. Ela está fazendo a seguinte pergunta para você. Ela está dizendo que os movimentos negros, né, hoje no Brasil, eles estão trazendo um debate muito importante, que é a questão do racismo, que você estava mencionando antes, e também e também das diversidades raciais, tá? E a pergunta dela é o seguinte: na sua opinião, qual que é o principal desafio hoje do país, tá, para enfrentar esse problema que a gente tem hoje no Brasil, apesar de muita gente, né, a gente sabe dizer que esse não é um problema que existe mais no Brasil, mas ele é muito latente, né? Qual que é o principal desafio hoje para a gente enfrentar o racismo, especialmente na área da educação e dentro da sala de aula? Olha, o movimento negro hoje, os movimentos negros, né,
porque há vários grupos e atuações, estratégias, interpretações de como deve lidar com racismo diferentes no Brasil hoje, mostram e se baseiam em dados que são dados estatísticos, né? A gente sabe que a população negra ela é majoritária na sociedade brasileira. Mas, veja, eu trabalho na Universidade Federal da Bahia, sou professora do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, e mesmo na Universidade Federal da Bahia, o número de professores negros não chega a 3%. Uhum. Isso é subrepresentação, né, numérica. Então, não é uma especulação, né, sobre o que é o racismo. Isso está baseado em dados estatísticos, porque hoje gente da área de administração, gente da área de economia, gente da própria área de estatística faz esses levantamentos. A população negra, a representação da população negra nos cursos de pós-graduação também é absolutamente inferior ao número, né, ao montante dessa população em termos gerais. E isso só pode ser explicado se a gente desmonta os discursos da meritocracia. Por muito tempo se disse que basta você se esforçar que você chega lá. Sim. Basta que você faça tudo direitinho, siga as regras que você chega lá. Vlamira, o Júnior Ribeiro, que está nos acompanhando, ele faz uma pergunta para você bem pertinente, é uma continuação disso aí. Sim, vamos ouvir. Do que você está falando. O Júnior está perguntando o seguinte: e na construção dos professores, muitos ainda são preconceituosos e não estão preparados para ensinar sobre a África. Sim. Falta as escolas fazerem essa preparação? O que está acontecendo? Eu acho que falta. Eu acho que isso diz respeito. A pergunta do Júnior é muito legal, porque isso nos leva a pensar das intersecções entre políticas públicas, avanço de movimentos sociais, produção editorial, né? Ou seja, isso diz respeito a vários segmentos da sociedade brasileira que precisam caminhar de modo coordenado, uma vez que estão convencidos de que o racismo impede o nosso desenvolvimento político, econômico, tecnológico. Eu sempre digo o seguinte: imagina quantos talentos. Eu venho de uma universidade que teve Milton Santos, o grande nome da geografia no Brasil. Quantos talentos estão de fora da universidade exatamente porque não tiveram a oportunidade de estar lá? Então, isso diz respeito à exclusão da população negra, mas isso também diz respeito a um cultivo, a uma pobreza científica nesse país, né? Abrir espaço para que essa população esteja, assim como as populações indígenas. Imagine o que a gente vai ter na hora que a gente tiver essas populações indígenas escrevendo sobre história do Brasil, sobre geografia do Brasil, sobre biologia, sobre genética, né? Isso vai nos levar a um outro patamar de desenvolvimento científico que nós ainda nem podemos antever, né? Então, isso tem a ver com exclusão social, porque grande parte dessa população fica de fora apesar dos seus talentos. E isso tem a ver também com um cultivo a uma certa pobreza científica, né? E eu acho que, para que a gente faça com que esses professores estejam melhor preparados para formar os nossos alunos nesse sentido, precisa haver essa conjunção de políticas públicas, da área de educação, da área da saúde, e também um empenho do mercado editorial no sentido de avançarmos. Tem que ter um projeto nacional que faça com que todos nós consideramos que isso é fundamental para que a gente se torne um país mais igual e um país mais avançado em termos tecnológicos e científicos. Certo. A Daniela Freitas, ela concorda aí com você, com esse seu ponto de vista da exclusão, né, do negro, principalmente na educação, né? Sim. Porque ele acaba não chegando na universidade para dar aula, né? E a gente sofre com esse problema de a gente ter poucos mestres, poucos professores negros dentro das escolas, né? Mas a Daniela Freitas, ela está levantando o seguinte: além disso, tem um outro problema muito sério, que são os estereótipos que estão impregnados na cultura brasileira, segundo ela aqui. Embora muito já se tenha avançado, é necessário caminhar mais. E ela te faz a seguinte pergunta:
como vencer esses estereótipos? Boa pergunta, Daniela. Eu acho que os estereótipos falam exatamente sobre esse lugar de imobilidade de um outro, que eu estava falando antes. Eu estava falando sobre a necessidade que se tem quando a gente se espelha num modelo, né, um único modelo de civilização que seria dado pela Europa, de criar certos estereótipos para mostrar o que não queremos ser. Uhum. Né? Então, tem muitos estereótipos que se constroem sobre os negros, sobre as populações negras, sobre as populações indígenas, que são os estereótipos denunciam uma forma de se proteger desse avanço dessas populações, dessas sociedades. Eu me lembro que uma vez estava dando aula e um aluno começou a dizer assim, questionar se uma colega dele era negra ou não. Sim. Mas aí ele disse assim, mas olha como ela se veste. Ou seja, ele estava esperando que ela se vestisse como ele imagina que seria alguém descendente de africano. Da mesma forma que se imagina que um indígena se vista como um determinado estereótipo. Os estereótipos, eles acabam limitando as possibilidades de a gente compreender o outro, esse outro inventado, que ele não existe de fato. Uhum. Né? Então, vencer os estereótipos, não tem coisa que me incomode mais, por exemplo, do que no dia do folclore, passar por aquelas escolas de educação infantil e ver aquelas crianças todas vestidinhas de baianas, vestidinhas de indígenas, né? Que tipo de aprendizado está sendo colocado ali? Por que a gente questiona tanto, né, essas ideias, né, formatadas e estáticas de culturas negras, de culturas indígenas? A gente questiona porque elas ensinam para as crianças que o que cabe de negro, o que cabe de indígena, está dado naqueles formatos, e só ali. Mas, na verdade, se a gente quer entender sobre a história da ciência, a gente precisa entender sobre as populações africanas. Todo o processo da siderurgia, do manuseio do cobre, todo o processo de domínio sobre o ferro, se passou nas sociedades africanas. Uhum. Né? Todo o processo de domínio sobre plantas, as formas de cura, isso também tem a ver com as sociedades africanas. Então, a história da ciência, né, do mundo, né, passa pelo continente africano. Então, no momento em que se reforçam esses estereótipos, a gente tira a possibilidade daquela criança, do adolescente, do jovem, pensar para além daquela caixa. E tudo que a gente quer é que a ciência e que a cultura seja pensada fora das caixas. Né? Exatamente. Então, os estereótipos, eles precisam ser demolidos, né? Eles precisam cair fora do espaço de formação, né? Do espaço educativo. Uhum. É interessante esse questionamento, né, que até a Daniela levantou, porque, às vezes, é um caminho que a gente ainda tem a vencer, né, que são os professores, que às vezes convivem com esse estereótipo e levam isso para a sala de aula, que é um problema. Aí vem uma questão que eu gostaria de fazer para você, assim, como que a literatura, os livros, como que eles também podem romper esta barreira, né? Até voltando lá inicialmente, quando a gente estava conversando, que os livros, né, de história, os livros, quando a gente foi educado, né, os livros reduziam demais a cultura africana ao período da escravidão, Sim. reduziam a essa referência cultural que a gente tem, que é altamente limitante e limitada, né? Uhum. E é limitante também, né? Uhum. Quando a gente pensa a África apenas como escravos, ou pensa quais foram as influências que eles trouxeram na língua, na culinária, né? Como que a literatura hoje, a literatura nova, contemporânea, os novos escritores que estão vindo aí, né? Como que a literatura pode contribuir para a gente vencer essa barreira dos estereótipos? Eu acho que nós, escritores, Sérgio, temos muito para colaborar nesse sentido. Porque a literatura é uma forma de humanizar os sujeitos. Certo. Né? A literatura é uma forma de considerar a condição humana das sociedades. Né? A literatura nos ajuda a perceber, por exemplo, e fazer com que a gente se indigne
por exemplo, com as chacinas que acontecem diariamente, né? A gente vive num país que está em guerra civil. A morte de jovens negros, o genocídio da população negra é uma realidade cotidiana. E muitas vezes há uma insensibilidade da opinião pública, exatamente porque essa opinião pública foi ensinada a desumanizar as populações negras, né? E a desumanização, ela faz com que esses sujeitos desapareçam como indivíduos que podem colaborar com um projeto nacional. Então, a literatura é um tipo... Eu sou suspeita porque eu acho que escrever é uma das coisas mais deliciosas e importantes que eu faço na vida. Eu acho que a literatura é essa oportunidade que a gente tem de garantir o estado de humanidade dos sujeitos, né? Quando a gente escreve sobre as populações africanas, quando a gente escreve sobre os afrodescendentes, sobre as populações negras, sobre as populações indígenas, o que a gente está dizendo é que a gente está falando de gente. E quando a gente está falando de gente, a gente tem que considerar, né, a importância e a relevância desses sujeitos na existência desse país, na formação desse país, né, no desenvolvimento desse país. Então, eu acho que certos espaços de desumanização que a gente tem hoje, a mídia, por exemplo, faz muito isso, né, pasteuriza, põe todo mundo numa vala comum. Né? Recentemente, eu ouvi alguém dizer que, lamentar, dizendo que em algum momento nas favelas existiam trabalhadores, que agora só se tem bandidos. Eu digo, uau, e os trabalhadores estão vivendo aonde? No Leblon? Sim. Né? Então, há uma certa dificuldade, não é uma dificuldade, na verdade, é uma estratégia política de desumanizar essas populações. E eu acho que a literatura lida com carne humana. A literatura resgata, se dispõe a dar visibilidade, a colocar na tinta e no papel o que temos de mais humano. Né? E acho que o nosso desafio é esse. Claro, esse é um grande desafio mesmo. E só lembrando aí para o pessoal que está em casa aí acompanhando, estamos aqui conversando com a Vlamira Albuquerque no nosso Café Literário, comemorando aí os 50 anos da Editora Moderna. Vlamira, e eu acho que assim, a abertura da literatura também para a formação de novos escritores, e principalmente escritores afrodescendentes, né? Como você estava dizendo, que bom que seria que a gente tivesse mais escritores, professores, mais literatura indígena, literatura feita por indígena, feita por afrodescendentes. É claro que não estamos querendo reduzir isso ao chamado lugar de fala, né? Eu acho que quanto mais tiver gente divulgando os problemas que o Brasil convive, esse gap histórico, né, que a gente tem hoje no país, né, de entender melhor as culturas afros, as culturas indígenas, seria melhor. Você acha que tem algum caminho, você que está no mundo aí da universidade, né? Você acha que tem algum caminho qual seria o caminho para incentivar essas pessoas que vêm que vêm das classes mais desfavorecidas economicamente, socialmente? Como que elas podem ganhar voz, elas poderem ter uma maior participação até na literatura, né? Que é um caminho para expandir ideias, para divulgar a história, os sentimentos que a gente ainda precisa saber mais? Basta abrir espaço. Na hora que se abre espaço, esses talentos aparecem. No ano passado, eu participei da entrega de um prêmio para jovens escritores, né? Eram adolescentes entre 12 e 16 anos, escrevendo literatura. Foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, sabe? Porque você vai vendo aquela pessoa que se inquieta com a palavra, né?
contando, e você vê um adolescente de 13, 14 anos dizendo o processo de construção dele, do texto, né? Dizendo, eu dormi e acordei pensando como que acontece a história e de que maneira eu ia narrar. A gente vê que os talentos estão aí, basta abrir espaço. Grande parte desses adolescentes que eu participei da premiação eram negros. A grande parte era formada por estudantes negros da rede pública de ensino. Então, o talento está aí, né? A gente só precisa que isso ganhe espaço. E quando a gente diz sobre o lugar de fala, o lugar de fala é fundamental, porque ele nasce do desconforto do escritor. Então, é óbvio que o que eu digo como escritora negra, o que não significa silenciar sobre outros discursos. Né? Eu não acho jamais vou indicar para os meus alunos que eles só leem autores negros. Né? Não se trata disso. Se trata de reconhecer que, de fato, o que lhe constitui está presente no texto que você coloca. Né? E reconhecer esse seu lugar é uma maneira também de você desmontar o racismo. Então, basta que a gente abra espaço. Concursos literários são fantásticos para isso. A gente vê surgir gente que está ali domando as palavras, né? Sendo domado por elas também. Né? E vão aparecer, então, eu acho que temos... Eu sou otimista. Né? Eu vejo chegar uma geração, né, muito grande, muito fértil, muito talentosa, de autores, né, que, a partir desse desconforto do lugar onde estão, né, produzem textos belíssimos, inquietantes, impactantes, e que devem ser lidos por todo mundo. Sim. Eu tive um encontro, Lamira, recentemente, muito interessante, com jovens escritores de Moçambique. E aí teve um fato muito interessante, que eles são jovens ali, o pessoal na faixa ali dos 18, 20 anos de idade, e teve um projeto em Moçambique, há uns 10 anos atrás mais ou menos, que era parecido com isso, era um concurso de textos, de contos, de literatura, enfim, para crianças, né? E muitas dessas crianças que participaram deste evento, algumas delas viraram escritores. Elas já tinham aquele potencial ali dentro que precisava só aparecer, só explodir, né? E o mais curioso disso tudo, o que isso pode gerar, é que algumas crianças que participaram daquele concurso, das oficinas que tiveram, hoje se tornaram professores. Então, são escritores que são professores que estão trabalhando a educação em Moçambique. E isso é muito interessante, né? Porque você acaba trabalhando muito a autoestima, né? Você me fez lembrar como que eu resolvi, isso, né? Como que eu resolvi começar a escrever. Né? Eu escrevi um texto, eu devia ter 12, 13 anos, e foi para um desses concursos de escola, e os professores que analisam, não, mas isso aqui é legal, vai lá. Eu digo, opa! Sim. Então, só precisa, às vezes, um ok, né? Tipo assim, tem um espaço aqui, vai lá. Então, certo. Eu acho que, como estamos mais atentos a isso, né? Mais preocupados com isso. E eu acho que o mercado editorial tem sido muito favorável, né? No sentido de dar lugar, né? Tanto grandes editoras como a Moderna, mas também pequenas editoras. Sim. Estão surgindo exatamente para dar lugar, né, a essa produção. As redes sociais também ajudam muito, né, na divulgação desses textos, e a partir daí a gente começa a ter, sim, eu sou otimista, eu acho que a gente vai ter uma explosão de grandes talentos. Claro. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta do pessoal de casa. A gente teve um probleminha técnico aqui, mas estamos resolvendo. A gente está aqui conversando com a Vlamira Albuquerque, ela está nos dando aqui um panorama muito interessante assim, de como a África, né, como que a África nos influencia e como que ainda, né, sabemos muito pouco, né, desse gigante chamado África, né? E a Vlamira, a gente estava aqui conversando, Vlamira, e você estava me falando, né, a gente estava conversando sobre a influência que a África exerce, né, aqui no Brasil, e eu vou um pouquinho além, assim, porque a África ela tem uma influência tão grande no planeta inteiro, né? Sim. Nas artes plásticas,
no cinema, na literatura, né? E às vezes fazendo bate-papo em escola, conversando com as crianças, e às vezes eu pergunto assim para as crianças, né, se eles já assistiram alguma vez o Rei Leão. Aí todo mundo, claro, levanta a mão, todo mundo conhece o Rei Leão, do cinema, do teatro, né, às vezes de leitura. E uma curiosidade é o seguinte, o Rei Leão parece que ele tem uma autoria da Disney, né? A referência é que é um filme da Disney, né, que depois virou uma peça de teatro, né, na Broadway, que veio para o Brasil e tal, super famosa. Mas a história do Rei Leão, assim, é uma história que existe há séculos e séculos. É uma fábula, né? É uma fábula da África do Sul, né, contada lá por uma nação de lá, e não se dá o crédito, né? Não se tem um crédito de quem é a autoria, né? E isso acaba deixando muito as pessoas sem saberem realmente, né, do que é. Quer dizer, ali você tem um manancial de produção cultural, tanto dos tempos antigos como os atuais, que tá mantendo, que está produzindo a cultura do mundo, a música, por exemplo, né? Às vezes, para a gente, assim, parece ser uma coisa tão óbvia, mas é uma questão de umas 2 semanas atrás, 3 semanas, eu estava numa escola aqui em São Paulo e eram crianças ali na faixa de 10 a 12 anos, né? E a gente estava conversando justamente sobre a influência da África, né, no planeta. E eu comentei que hoje, assim, né, que o samba, o reggae, o jazz, o blues, o rock and roll, né, que a gente ouve, que elas ouvem, né, os DJs, né, a própria figura do DJ, tudo isso tem uma influência da cultura negra, né? Nasceu deles. E eu ouvi uma voz no fundo da sala falando assim, nossa, que legal, eu não sabia. Aí eu falei, olha que legal, atingiu alguém, né? Para a gente parece óbvio, mas não é. Acho que a África influencia tanto, né? E às vezes a gente está trabalhando com um tema que a gente acha que isso é óbvio, mas não é. Quer dizer, ainda tem muito para passar, né? Sim. Tem um conceito que se trabalha na história que ajuda a entender isso, que se chama diáspora. Não é? O Paul Gill, que é um grande pensador sobre o Atlântico e tal, ele vai mostrando como a diáspora africana fez com que várias influências chegassem a vários lugares nas Américas, tanto nos Estados Unidos como na América do Sul, e o outro lado do Atlântico também, né? Há vários países de origem africana. Então, eu acho que a gente precisa entender sobre essa diáspora. Esse é o caminho, eu acho, para perceber a influência das Áfricas no mundo. Ah, que legal. Olha, já tem o Júnior aqui, o Júnior Ribeiro aqui, ele está achando fabuloso que ele acabou, a gente estava falando disso agora, né? Ele acabou de descobrir aqui que o Rei Leão é uma fábula da África do Sul, que ele não sabia. A gente está quase terminando aqui, eu vou fazer uma pergunta para você, que é inclusive do próprio Júnior aqui. Ele está querendo saber o seguinte, se é possível fazer um paralelo com o ensino sobre a África, a falta de oportunidades e a questão do sistema de cotas do Brasil. Com certeza. Adoraria ter mais tempo para falar sobre isso, porque eu acho que são questões que estão muito interligadas, né? O sistema de cotas, em muitos momentos, é mostrado como uma forma só como uma forma de compensação a essa população excluída. E, ao meu ver, o mais importante do sistema de cotas é a possibilidade de a gente ter mais talentos empenhados no desenvolvimento do país, no desenvolvimento da tecnologia. Então, e isso passa também pelo conhecimento que temos sobre a África. Então, eu adoraria falar mais sobre isso, Júnior, mas a gente não tem mais tempo. Infelizmente, a gente está com pouco tempo, já estamos quase encerrando. A gente acompanhou aqui hoje, nesse dia, um bate-papo super legal aqui com a Vlamira Albuquerque. E só para lembrar aí, quem está em casa, esse programa fica arquivado aí no site da Moderna, no Face da Moderna, mesmo endereço, vocês podem assistir depois. Podem, inclusive, continuar o bate-papo, mandar perguntas aqui para o programa, mandar perguntas para a Vlamira, para mim também, se quiserem. E só lembrando, gente, que antes, né, agradecer a presença da
da Vlamira aqui por esse dia esclarecedor. E lembrando que o próximo café, ele é no dia 18 de julho, e ele vai trazer as autoras Caia Amoroso e Leusa Araújo, tá? O bate-papo do dia 18 de julho vai ser sobre o tema Escolhas Conscientes, Atitudes Pertinentes, um exercício de liberdade e de responsabilidade permanente. Que tem tudo a ver, né, com a conversa que a gente teve hoje, né? É verdade. De ter responsabilidade com esse tema África, que é tão importante para a nossa formação e que ainda tem, né? Tem muito a caminhar, né, Vlamira? Sim. Bom, eu tenho que agradecer a essa editora cinquentinha tão moderna. Sim. A oportunidade de a gente ter esse bate-papo, de falar com vocês, internautas, e de fazer todo mundo pensar um pouquinho mais sobre a importância dos nossos pertencimentos, né? A importância das nossas histórias, que são muitas, plurais. Certo. Então, obrigada. Ok, pessoal, obrigado aí pela presença, audiência de vocês. Só lembrando, dia 18 de julho tem mais um novo Café Literário. Obrigado, tchau. Obrigado, Vlamira. Obrigada, você foi ótimo.